Olá, olá. A gente vai começar a nossa conversa com a doutora Ives, nossa candidata a deputada federal. A Ives é médica, saindo daqui, ela vai para um plantão e ela veio de um plantão. Então, sim, a pauta dela é muito pesada a saúde e ela trabalha muito. Ives, enquanto a gente estava estudando aqui o Paraná para poder elaborar o plano de governo, eu recebi uma denúncia, tá, de uma pessoa que eu não quero identificar. Eu até orientei que ela pegasse essa denúncia e encaminhasse para os órgãos competentes, de que na unidade dela, é um profissional de saúde, na unidade dela, ela via os mais médicos dando atestado entre si para que eles Meu pudessem Deus. faltar. Certo? Então, eu não sei se é uma realidade generalizada no Paraná, né? Mas eu gostaria muito que você, eleita, com o poder de fiscalização do legislativo, fosse em cima disso. E é uma coisa que a gente consegue fazer a nível nacional, tá? O legislador federal, o deputado federal, ele tem poder de fiscalização não apenas na sua unidade federativa, mas legislar para o Brasil inteiro, tá? Levando ali o quórum. E é um compromisso que eu faço agora com você. Estando eleita, a gente precisa, sim, fiscalizar localmente como está sendo o uso do recurso federal para a qualificação dos mais médicos e se eles estão realmente indo. Porque se a função dos mais médicos é estar presente nas áreas de maior vulnerabilidade, por que eu vou deixar essa área desassistida? Como assim? Vão ficar dando atestado entre si? Como é que eles vão deixar a população sem nada? Porque uma coisa que tem sido falado a nível nacional é da alta rotatividade de médicos do mais médicos. E conforme as regras do mais médicos têm mudado ao longo dos anos, tem virado bico e palanque em alçapão para a pessoa ganhar bonificação para a prova de residência médica. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Não, essa daí não. Quem participa do programa Mais Médicos consegue bonificação de 10% na prova de residência médica. Então, muitas pessoas que não têm nenhuma identificação com medicina de família e comunidade têm passado determinado tempo no Mais Médicos para conseguir essa bonificação. E aí, você tem uma especialidade médica chamada medicina de família e comunidade que é completamente precarizada por falta de incentivo local por conta de programas eleitoreiros como esse. E você me falou de bonificação, ou seja, né, um benefício que seja ali na prova, né, de 10% ou monetário, né, seja lá. Mas eu fiquei encucado. É bonificação de ponto. De ponto mesmo. De ponto. Perfeito. Veja, eles recebem bonificação de ponto e ganham mais que o médico municipal e estadual. Exatamente. O valor da bolsa, que eles não chamam de salário, eles chamam de bolsa. O valor da bolsa do Mais Médicos, ela é maior do que o valor pago pela prefeitura para os médicos concursados pelo programa de estratégia da família, né? Além do auxílio moradia, quando a pessoa tem que se deslocar e se mudar para aquele local, e outros benefícios que também estão inclusos no programa. E são acompanhados de toda a controvérsia que existe aí com a questão, né? Que nem a gente falou, a gente tem essa denúncia aqui que eventualmente em uma unidade estariam se dando atestados entre si. Já existe um histórico, né? Qualquer pesquisa no Google demonstra, assim, que há alguma questão em relação à qualidade do atendimento e dos conhecimentos desses profissionais. Sim. Tá? Então, estou me embasando, CFM, estou me embasando no Google, tá? Fonte Google, tá? E então, a gente tem um problema sério na saúde e pesquisando, tá, pra gente poder entender um pouquinho do Paraná, aí eu cheguei num problema, Ives, que eu queria a tua opinião, que você me explicasse um pouquinho, porque assim, temos filas de exames, temos filas de cirurgias, Nossa, temos filas de atendimento. Meu Deus do céu. Aonde estão esses números? O Estado tem esses números? Estão no portal da transparência? Eles estão, mas de uma maneira extremamente truncada. Até para a gente acessar esses dados é muito difícil. Você precisa, na maioria das vezes, entrar no portal municipal, acessar de acordo com a especialidade, de acordo com o exame que você quer, e o máximo que você consegue ver é que se a pessoa está ou não naquela fila. Você não consegue ver o tamanho da fila total, você não consegue ver a posição da pessoa na fila. Tá? Você consegue ver se ela está ou não está e a data da última movimentação na Central de Regulação de Exames, tá? Que é estadual. Agora, os dados consolidados para análise em planilha, você não tem. E o que a gente tem é relatos e relatos, como recentemente a gente viu do nosso ministro da Saúde, de que as filas estão esgotadas, de que eles conseguiram zerar a fila. Mas cadê os números para a gente poder ver? Inclusive, tem uma questão de que, assim, parte do argumento de que por que os números têm que ser públicos é que facilita a cobrança. É uma pressão política, o número está aberto, né? Inclusive facilita o trabalho jornalístico, que seria, né, o quarto poder, que nem se dizia em 2005, que é o quarto poder do jornalismo, de poder cobrar, certo, o poder público. Só que sem os dados, sem a materialidade dos dados,
você fica truncado. Vai ter que ir algum repórter, conseguir que seja financiado uns 3, 4 meses de trabalho, né, para ele poder fazer uma matéria sobre a fila da saúde. Exatamente. Né? Então... E ainda assim, não vai ser uma matéria fidedigna, porque até lá, quem garante que... E a gente espera, na verdade, né, que aquela fila tenha se movimentado até a finalização daquela matéria. Né? E é um direito do paciente. O paciente, ele tem o direito de saber, isso foi consolidado agora no Estatuto do Paciente, ele tem o direito de saber como está o seu posicionamento na fila. E isso está no Estatuto do Paciente. Mas como já dizia o nosso presidenciável, nem tudo que está na nossa Constituição se reflete em direito real, diário para o cidadão. Porque quando ele pede esse direito, quando ele tenta exercer esse direito, tanto de acesso ao prontuário, quanto de acesso à fila de central de regulação, ele não consegue ter acesso. Ele consegue saber a sua posição individual na fila. Exato. Mas a fila geral ele não consegue. Exato. E, Ives, eu vou explicar não foi nem um experimento. Foi como Portugal lidou com a fila da saúde pública por um tempo, até haver uma mudança de cultura. E eu quero que você explique a tua opinião e como é no Brasil a realidade, tá? O que Portugal fez? Eu vou pintar um pouco aqui um quadro, tá? Portugal tinha lá um monte de velhinho que gostava de ir na fila do banco ao meio-dia, que gosta de fila, sabe? Esses senhores que você vai e sempre tem senhor na fila. Então, eles iam para as UBSs, para as UPAs de lá e ficava lá, assim, ó, só para ter um convívio. Ao invés de ir no clube, fica lá Era a socialização deles. A socialização deles, tá? Então, assim, ficava na fila, ocupava o espaço, ou às vezes a pessoa deixava para ir, não ia nos exames preventivos e depois pegava lá e já estava quase morrendo quando ia ser atendido, o que é mais difícil, é mais emergente, é mais caro para todo mundo, para a sociedade, né? Então, o que eles começaram a fazer? Você quer ir a uma UBS? 8 euros. Você quer ir a uma UPA? 8 euros. Ficou assim por um tempo. Tá? Houve uma mudança de cultura, as pessoas pararam de tratar assim, com desrespeito a fila e o atendimento público de saúde, tanto que Portugal já tirou essa cobrança. Hoje, permanece alguma cobrança, até onde eu lembro de ter estudado, que assim, ó, olha, você não fez todo o preventivo e chegou aqui com uma emergência. Você vai ser cobrado, mas é assim, muito barato. Ainda assim é muito barato. Então, eu quero que você comente um pouquinho da sua opinião, porque nós tivemos em Maringá uma carreta da saúde aqui do Paraná, que teve 37% de pessoas que não compareceram ao apontamento. Absurdo, né? E veja, é muito caro. O médico que está ali na UBS, ele vai estar lá independente da pessoa ir ou não. Existe um custo fixo. E nem mas, por assim, isso é de graça. Exato. Só que um custo de você fazer uma carreta para zerar filas e a pessoa não ir, triplo. Deve ser o triplo, no mínimo, assim. Então, é muito caro. E nós temos um problema de cultura sobre a falta de compromisso em estar no horário apontado. E também, eu não sei se temos exatamente o problema que eu relatei em Portugal, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como essa questão da gratuidade, a tua opinião, se a gente estaria preparado para algo do gênero, né? Mas, claro, sempre com muito respeito à Constituição. Então, constitucionalmente, a gente não pode cobrar de nenhuma maneira do paciente do SUS. E isso é engraçado como as pessoas elas só entendem que... Elas tendem a acreditar que o cobrar é o cobrar literalmente a consulta ou cobrar aquele exame. E não. Cobrar também inclui você ter que levar o seu medicamento de casa porque o hospital não cobre, você ter que comprar curativos extras porque o hospital não tem, você ter que levar a sua fralda de casa para o seu paciente porque o hospital não tem. Isso são métodos de cobrança e a Secretaria Municipal de Saúde local pode ser responsabilizada caso isso ocorra, tá? O SUS, então, ele é 100% gratuito. Então, em tese não, na realidade a gente não poderia simplesmente aplicar esse tipo de sanção como aconteceu em Portugal aqui. Porque além de não poder cobrar, você não pode sancionar, você não pode punir o paciente, tá? Em nenhuma hipótese, em nenhum contexto. Eu acredito que, para a gente mudar a cultura do brasileiro e de absenteísmo, tanto absenteísmo no trabalho quanto absenteísmo nos serviços de saúde ou nos serviços públicos de maneira geral, a gente precisa sim aplicar algum tipo de sanção. E de maneira temporária e exemplar, como aconteceu em Portugal. Só que a nossa realidade, a realidade financeira do brasileiro, não permite que a gente faça isso de uma maneira completa, não permite que a gente faça isso de uma maneira justa. Eu não consigo imaginar. Porque
Tem muitas coisas que estão entre a marcação daquele exame, daquela consulta, e a realização ou não daquele exame e consulta. Sim. Então, antes da gente aplicar a sanção, eu acredito que a gente precisa primeiro transparecer o problema. Mostrar o problema, deixar às claras o problema. Como? Com transparência nas filas, tem no prontuário eletrônico único, em que o paciente tem acesso ao caminho que ele vai executar até chegar àquele exame. Que a gente tenha, por exemplo, um pacto pelo plano terapêutico. Quando o paciente ele sai da consulta sabendo o caminho que ele vai seguir, para onde ele vai voltar, quando vai ser o retorno, para onde ele vai para marcar aquele exame, a chance daquele paciente faltar aquele procedimento, aquele exame, ele cai. Por quê? Porque ele sabe o que esperar. Ele sabe onde ir quando alguma coisa de errado acontece ou não sai de acordo com o previsto. Então, antes da gente punir, a gente precisa ensinar. Vamos mostrar para a população o caminho a seguir. Vamos mostrar para a população qual o caminho que eles vão ter que seguir depois da consulta. O paciente sai da consulta com a receita dos medicamentos, onde ele vai buscar esses medicamentos, onde ele vai marcar a consulta, como ele faz para localizar a posição dele na fila, né? E a gente tem recursos, hoje nós temos tecnologia para isso. Nós podemos e já é nosso plano de governo, pelo Livro Amarelo, integrar as inteligências artificiais nas filas do SUS. E assim a gente faz a fila ser mais dinâmica e o paciente finalmente ser o sujeito daquele binômio. Eu sou o paciente, eu entendo para onde eu vou, eu entendo o motivo de eu estar naquela fila, eu entendo o motivo daquele exame demorar para sair, eu entendo o custo daquele exame, porque uma coisa que eu ouço muito, e eu já vi muitas vezes, fazer um parênteses, por que em tal serviço eu não tenho tal tecnologia? Por exemplo, por que eu tenho na UPA, por que eu não faço logo tomografia na UPA? Por que eu não faço uma ressonância na UPA? Calma, meu querido. Cada nível de atenção tem o seu nível de complexidade. Tá? E custo. E custo relacionado. Então, e dentro da medicina, falando da parte científica da coisa, a gente tem níveis de complexidade também de investigação. Tem coisas que você, gostando ou não, vai ser rápido de chegar a um diagnóstico e que a gente vai conseguir fazer via exame clínico. Né? E eu estou utilizando apenas essas variáveis, que eu já sei quais são as críticas que vão vir disso. Ah, mas tem médico ruim, tem médico que não sabe. Não. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo o processo do diagnóstico, né? Falando de um processo de cada vez. Então, se a gente conseguir amadurecer culturalmente o brasileiro e o gestor, de que as coisas precisam ser transparentes, de que os processos precisam ser levados a sério, aí no futuro eu acredito que a gente possa sim mudar a Constituição, cobrar e sancionar aquele paciente que não aderiu, sabe? E isso que você falou de tratar o paciente assim de maneira diferente, tá? Eu tive contato com uma realidade, conversando com vários médicos, né? Daí com vários com quem eu conversei, que eles me narraram até o seguinte: olha, aqui nessa prefeitura eu tenho, sei lá, o comprimido de determinado medicamento, ainda que exista a versão líquida. Só que o comprimido, eu já reparei que a maioria das pessoas não cumpre a devida medicação da receita, tomar 3 vezes ao dia. Enquanto se fosse o líquido, normalmente a maioria das pessoas toma. Eu gosto de tomar xarope. Então, assim, a gente tá lidando com um comportamento humano de assim, ó, pra ficar bem, você tem que tomar isso aqui 3 vezes ao dia, mas não tem adesão da população. Tem que ser ali de pegar na mãozinha, às vezes, né, assim, de um adulto e dizer, por favor, tome seus 3 comprimidos. Então, a gente tem muitas variáveis aí. Tem realmente a questão do comportamental individual da pessoa, de, porque é chato, porque eu esqueço, porque eu não quero. Tem, tá? Eu ouvi um relato do médico que falou o seguinte: eu mandei tomar 1 comprimido por semana. A pessoa tomou a cartela inteira num dia. Deu problema na medula da pessoa. Meu Deus. Então, assim, Esse foi bizarro. Isso foi bizarro. Tanto para mais quanto para menos, assim, a automedicação, a falta de um regramento ali que a gente tá falando das pessoas, né? E isso, aí a gente começa até a falar no quesito educação, né? Assim, a educação que a pessoa recebeu e o autocontrole também, né? Mas sim, eu te interrompi, você tava... Então, tem essa questão do querer próprio, tem a questão da compreensão, que é o que você falou agora, que da pessoa, às vezes, não entende, e isso depende, sim, em grande parte, da maneira como a gente se comunica com o paciente, mas mesmo você se comunicando de maneira adequada, respeitando as limitações socioculturais da pessoa,
você às vezes vai ter problemas ali. Então, tem pacientes que realmente têm dificuldade de compreender. Por isso que a receita médica ela precisa ser clara. E isso é uma briga minha também. Porque eu já vi cada receita que você olha assim, diz assim... tá. E eu não tô falando do paciente que não foi alfabetizado. Certo. São pessoas, inclusive, com alto grau de instrução. Me narraram isso também. Que tiveram dificuldade de entender a receita porque estava escrito em código. E não porque a letra do médico fosse feia, que a maioria hoje já tem computador disponível. Mas porque escreveu símbolos, siglas, que são conhecidas para ele, mas não para o paciente. Então, você tem que ter a receita escrita ali por extenso. Muitas vezes o paciente chega no balcão da farmácia e às vezes são situações muito engraçadas que o farmacêutico precisa explicar novamente a receita e às vezes nem o próprio farmacêutico consegue entender. E aí ele tem que falar a verdade, volte lá porque não dá para entender o que está acontecendo aqui. E aí é um problema de bom senso de quem emitiu a receita, tá? Vou colocar como bom senso. É um problema de bom senso de quem emitiu a receita. Tá? E às vezes, mesmo você explicando, mesmo entendendo, às vezes o paciente pode simplesmente se confundir, porque acidentes podem acontecer. Acontece. Tá? Eu já atendi um caso de um paciente que teve uma mudança só na apresentação do medicamento que ele ia tomar. Então, o médico fez a equivalência de dose, né, do comprimido para a versão de suspensão. E quando ele foi tomar, o paciente acabou tomando mais do que deveria, né? E aí passou por uma intoxicação. Foi um acidente mesmo, totalmente acidente. Claro, chegou em tempo a emergência, conseguimos fazer a desintoxicação, conseguimos tratar ali o paciente e ele ficou bem, tá? Mas poderia ter sido fatal. E estava explicadinho. Eu vi a receita, estava explicadinho. Aconteceu o acidente, certo? Às vezes pode acontecer um acidente. E uma coisa também que é importante, e aí vai também de sensibilidade de quem está emitindo a receita. Perguntar preferência. Tem pessoas que preferem tomar em líquido. Tem pessoas que preferem tomar em comprimido. Aí a gente entra naquela questão que, assim, às vezes o médico da UPA e da UBS ele já percebeu o padrão de que deveria ser líquido, por exemplo, mas o município só dispõe o comprimido. Né? Então, isso é verdade. Isso é verdade. Existe, assim, existe um município muitas vezes não entendendo o que os médicos já percebem como a adesão dos pacientes. Sim. E é muito difícil para algumas pessoas entenderem que aquele conhecimento que elas têm, por mais que seja um conhecimento muito importante, ele não é um conhecimento absoluto. E o conhecimento ele precisa ser compartilhado. Sim. É minha opinião pessoal. Eu prefiro 1000 vezes passar o dia inteiro orientando pessoas como prevenir doenças, como se tratar, tomar o seu remédio diariamente, como prevenir problemas, do que encontrá-las em uma situação difícil e tão vulnerável como um quadro de urgência. Trabalhar com urgência e emergência e trabalhar com terapia intensiva, eu não sei como é com os outros, mas comigo, muitas vezes me traz um sentimento de impotência muito grande. Principalmente quando eu vejo um paciente sofrendo consequências de hábitos de vida ruins que ele tinha. Porque a gente, e eu não sei se isso tem a ver com a nossa orientação cristã, majoritariamente cristã, de culpa. A gente sente culpa porque faz parte da redenção, você admitir a culpa. Você admite sua culpa, você reflete, você se perdoa e você se redime, né? E aí, às vezes o paciente fica assim, eu não devia ter feito isso, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito aquilo. E a nossa função ali não é julgar o paciente, não é entender, sim, que as escolhas dele levaram para aquele resultado. O teu trabalho é fazer deste cenário em diante o que dá para fazer muitas vezes, né? Infelizmente. Exato. Infelizmente é só isso que te resta, exato. Né? E muitas vezes o que resta pra gente é também confortar ali a pessoa, né? Tem coisas que são incidentes que ninguém controla. Um aneurisma, por exemplo. Ninguém sabe quando vai ter um aneurisma. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem nem justificativa epidemiológica e clínica de você fazer rastreio na população, né? Mas é uma coisa que quando vem. O
Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo ruim. Né? E é diferente, por exemplo, de uma comorbidade como a hipertensão, como o diabetes, né? Alguns tipos de diabetes, tá, gente? E a hipertensão primária, tá? E aí você vê o paciente no começo, até por não ter alguém que explique para ele o que vai acontecer no futuro, caso ele não se trate, no começo ele não vou tomar o remédio, é chato. Poxa, eu gosto tanto, eu adoro tomar Coca-Cola. Se eu pudesse, tomava todo dia. Eu gosto da zero. Eu gosto de tudo. Mas toda vez que ele faz a escolha de não diminuir o refrigerante diário, toda vez que ele faz a escolha de estar sempre tomando cerveja toda semana, né? Não que ele não possa tomar a cerveja dele, ele está contribuindo para aquilo. E aí ele vai e nunca tem tempo para nada, porque prioriza o trabalho, prioriza as contas. A gente sabe que é difícil. Prioriza o trabalho, prioriza as contas, prioriza o dia a dia. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que muitas vezes a fuga da pessoa é na comida, na bebida, sabe? São nos prazeres curtos, na dopamina fácil. E é daí que vem os vícios, inclusive. Daí, quando ele vai ver, e como são doenças que são assintomáticas no começo, ele não sente que ele está doente. Quando ele vai sentir alguma coisa, quando infarta, quando tem um AVC, quando começa a sentir a perna formigar, quando começa a sentir a mão formigar, quando começa a sentir a visão falhar, né? E eu costumo sempre dizer para o paciente que são doenças que elas não te matam de cara. Elas te maltratam. Porque você vai perdendo a visão, você vai perdendo a mobilidade, você vai perdendo o senso de raciocínio, você vai ficando cada vez mais limitado. Aí até que você tem um AVC, e aí você tem que passar por reabilitação. Daí, os dias são muito longos na reabilitação física. E aí o paciente começa a alimentar sentimentos negativos, sentimentos de que não vai melhorar, né? E isso não é legal para o paciente. A gente tenta ali sempre focar na recuperação, né? Focar na melhora, focar em tudo. Então, é sempre muito bom que a gente tenha esse pensamento mais preventivo, uma visão mais holística do paciente, né? E às vezes o próprio paciente, ele enxerga aquele medicamento como uma panaceia. E não é. Não é. Porque o medicamento, ele vai ter seus efeitos adversos, ele vai ter suas complicações, suas idiosincrasias. E o médico de família, ele faz isso muito bem. O médico de família, ele é a especialidade médica. A equipe de saúde da família como um todo é a equipe especializada em ver o paciente de maneira holística. E ela não é valorizada. Eu ia trazer um assunto que foi justamente uma pessoa que é médica da família que falou para mim que, assim, é mais uma possível denúncia em caso de prefeitura, tá? Onde o que acontece? A prefeitura, além de ter aí, provavelmente, esse desvio do uso do Mais Médico... Eu não duvido. A prefeitura também não tem dado o escriturário, o papel de secretariado das UBS e das UPAs, e resta ao médico ficar fazendo burocracia. Ao invés de estar atendendo, né, ele está realizando burocracias. E às vezes burocracias redundantes, né, muitas vezes. E aí já existe toda a métrica de atendimento, né? Olha, uma grávida você pode gastar até 25 minutos, um paciente normal, 15. Além disso, estão mandando preencher um monte de formulário que caberia ao pessoal do secretariado. Sim. Então, eu queria que você comentasse a tua percepção, Ives, ou então dentro do que você já conhece e pode dizer, sobre eventualmente as prefeituras não estarem valorizando o tempo do profissional nesse sentido, e também eu ouvi alguma história sobre os enfermeiros eventualmente poderem fazer algumas coisas que a população não sabe que eles poderiam. Né? E aí quando dão um enfermeiro para a pessoa atender, ainda que o enfermeiro seja capaz, a pessoa fica, mas e o médico? Nossa, acontece demais. Porque assim, o enfermeiro, ele tem formação principalmente voltada para o cuidado, tá? E nesse cuidado, existem algumas habilitações da profissão que permitem a prescrição de determinados medicamentos dentro dos programas do governo federal. Então, essa assistência mais holística em saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, que são os principais programas que a gente tem, elas podem ser executadas pelo enfermeiro. Eu tenho, no programa, na Estratégia de Saúde da Família, as consultas
da equipe multiprofissional. Assim como eu tenho a consulta do nutricionista, eu tenho a consulta do enfermeiro. Eu tenho a consulta do médico, eu tenho a consulta do psicólogo, sabe? E muitas vezes, até por nossa própria cultura, e essa visão também hospitalocêntrica que a gente ainda tem, o paciente, ele questiona, né? Ele acha que aquela consulta não valeu. Não, gente, valeu, tá? Valeu. O enfermeiro tem capacidade, tem habilidade de prescrever aqueles medicamentos dentro daquele programa, dentro daquele conjunto de diagnósticos que existe ali. Inclusive de acompanhar, o enfermeiro obstetra, de acompanhar a gestação de baixo risco do início ao fim, tá? Juntamente ali com a equipe médica. A equipe trabalha como um todo. Cada um vai fazendo uma parte daquela assistência para que o paciente seja visto de maneira completa, sabe? Em relação a a questão da burocracia e preenchimento de papéis redundantes, eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. Por quê? Além da gente ter uma informatização arcaica, Sim. ainda de brincadeira, o prontuário, em muitos lugares, ele não é 100% digital. Ele ainda é físico. Eu ia falar disso, exatamente. Então, o colega que está atendendo, independente de ser o médico, enfermeiro, físio, nutri, na estratégia, eles têm que preencher aquele formulário físico, alimentar aquele sistema e depois fazer um retrabalho quando qualquer coisa sai do script. Quando a gente vai pedir um exame de alta complexidade, a gente tem que preencher um papel, que é uma sigla chamada PAC, que é uma ata de procedimento de alto custo. Eu esqueci o A do APAC, mas tá certo. Vamos dizer que tá certo. Então, ele tem que preencher todo aquele papel, que tem o campo de preenchimento totalmente administrativo e a parte que interessaria, que é a parte do diagnóstico suspeito e o do exame que a gente quer, é uma parte bem pequenininha, né? E aí, muitas vezes, pela correria do que a gente está fazendo ali, atendendo um, tem que atender outro, porque a fila tá lá fora, minha filha. Aí você vai e você tem que preencher essa bendita dessa PAC à mão. A realidade brasileira é à mão. À mão. Você tem que preencher manualmente todos os dados sociais. Nome do paciente, nome do pai, nome da mãe, endereço, cartão do SUS, nascimento, os CNE, os códigos de procedimento, o procedimento em si, a justificativa, o CID imaginário, tudo enquanto. Se fosse informatizado no prontuário único, esses dados já estariam preenchidos primariamente, porque já está lá. Tá? E se a gente e nesse momento de transição, se a gente tivesse alguém dedicado a fazer essa parte administrativa, a gente economizaria tempo e sim, reconhecidamente, porque já há estudos relacionados a isso, a gente consegue otimizar o atendimento e atender mais pessoas. Essa questão do prontuário, por exemplo, a Ives falou, a IA vai dar uma olhada, olhar a fila, ela vai fazer algumas predições eventualmente. Já existe muita IA e muito diagnóstico hoje em dia também, né? Muitos diagnósticos contam com o auxílio de IA. A gente não consegue trabalhar com IA no Paraná, no Brasil, se não tiver o prontuário unificado primeiro, porque a IA trabalha em cima de informação. E o prontuário unificado é o que permite a informação existir, o banco de dados existir individualmente do paciente, né, para que várias equipes multidisciplinares, inclusive, por exemplo, o enfermeiro atendeu onde é a competência do enfermeiro, o médico depois ele vai poder ver tudo que o enfermeiro fez. Né? E vice-versa. E vice-versa. Então, assim, é muito importante a questão do prontuário unificado. A Curitiba até que tem um modelo de prontuário unificado que funciona exclusivamente em Curitiba, relativamente bom, né? Mas, por exemplo, você troca de município, é como se aquela pessoa não existisse. As informações já se perdem. Exatamente. Uma coisa que acontece, como o SUS ele é universal, independente da porta de entrada, o paciente também, independente do município, ele vai receber atendimento. Então, uma coisa que acontece, está registrado, inclusive, em dados daqui de Curitiba. Curitiba tem uma população de 1,8 milhão de habitantes e 2,2 milhões de pessoas cadastradas no SUS curitibano. São pessoas da região metropolitana. Né? E daí o que acontece? Muitas vezes o paciente é atendido na sua unidade ali, no pronto atendimento no local. E depois ele sai de lá para procurar um novo atendimento numa unidade de pronto atendimento daqui de Curitiba. Seja porque quer ouvir uma segunda opinião, seja porque não recebeu o medicamento por algum motivo na sua unidade ali. Os motivos são diversos. Então, todo aquele atendimento que ele teve na cidade de origem, a gente não tem acesso.
A gente só tem acesso ao que aconteceu aqui dentro de Curitiba. Então, o colega da UPA, ele consegue ver todas as vezes que o paciente foi para a UPA, né? Claro, o prontuário é sigiloso, tá? A gente é protegido pelo LGPD. Sim. Mas ele, enquanto profissional de saúde, ele tem que ter esse acesso. Então, ele vai acesso a tudo que aconteceu, quais foram os medicamentos utilizados, os exames que foram feitos. Daí ele consegue avaliar o paciente ali e tomar uma conduta mais assertiva. Por exemplo, eu estou vendo que o paciente já está vindo para mim, para a UPA, pela 3ª vez. Em 2 semanas, o paciente veio a 3ª vez com aquelas queixas. No primeiro atendimento, foi feito um tratamento empírico. Na 2ª vez, foi modificado com um medicamento com uma potência um pouco maior. E ele está voltando ali sem melhora dos sintomas. Poxa, não vi nenhum exame ali feito. É hora da gente dar um passo a mais. Vamos coletar exames para esse paciente. Como é que a gente consegue tomar essa decisão? Porque a gente já viu que o prontuário do paciente, que ele já teve atendimentos anteriores. Ele não está melhorando, gente. A gente tem que investigar mais aqui, né? Aí a gente consegue ver o que foi encontrado no exame físico do primeiro atendimento, o que mudou do segundo atendimento. Daí eu já tenho uma base para comparar e direcionar o meu atendimento naquela 3ª vida do paciente ali, né? Isso minimiza erros. Isso minimiza a possibilidade do paciente, da gente deixar passar uma coisa importante. Porque cada atendimento é único, mas a fila lá fora tá batendo na tua porta. O gestor de fila, como eles chamam, ele tá lá. Já deu 5 minutos. Tem 5 minutos. Sabe? Complicado. Então você ter um prontuário mostrando o que já aconteceu antes te ajuda nessa tomada de decisão. Alguns municípios do Paraná, fora daqui da região metropolitana, também têm seus artifícios, também têm seus prontuários eletrônicos locais, mas eles não se comunicam entre si. E acontece a mesma coisa que acontece aqui. O paciente sai de São José dos Pinhais e vem para Curitiba, não tem acesso ao que ele fez lá em São José. E aí você tem retrabalho, aí você tem recoleta de exames. Isso não é bom nem para o paciente, não é bom ficar coletando exame toda hora, gente. O sangue, ele sai, tá? Não é bom para o paciente ficar coletando exame toda hora e também não é bom para o sistema gastar dinheiro com o exame novamente. Exato. A economia que daria só tirar o retrabalho já seria assim... Poderia ser reinvestido em saúde de forma muito significativa. Sim, né? Sim. Eu não sei dizer o número disso, é até difícil de estimar, na verdade, o quanto de retrabalho nós temos por falta de um sistema unificado. Até porque daí eu vou revelar eu não sei qual termo que eu vou utilizar. Daí eu vou ter que revelar um dado que eu não tenho mesmo. Eu não sei se o sistema de saúde daqui já tem uma percepção acerca disso. Se já passou pela cabeça deles investigar e gerar esse indicador do tempo gasto com retrabalho. Não sei. Eu não ouvi falar sobre isso. Quando a gente estava estudando e elaborando o plano de governo, a gente fez isso. Exato. A gente fez esse estudo. A gente pegou os dados que tinha e jogou ali no cálculo lá da equação para a gente calcular o quanto de economia teria em 5 e 10 anos. A gente fez isso, tanto de economia de tempo quanto de economia de dinheiro. Mas eu não sei te dizer se já passou pelas gestões municipais se preocupar com isso. Olha, provavelmente não, porque o prontuário unificado, se você vai pesquisar na internet... eu lembro de 2014 ter a notícia do governo federal falar tem que ter um prontuário unificado. Eu lembro de em 95, 98 ver matéria na TV Globo sobre... Entende? Então, assim, é só falta de vontade de realizar. Então, eles sabem do problema, mas não devem nem ter calculado. Você está sendo muito bonzinho. Eu estou Você está sendo muito bonzinho. Não é simplesmente falta de... Acho que dizer que é falta de vontade deles dá para eles uma competência que eles não têm. Isso é uma coisa que me dói. Na maioria dos casos, isso é um problema que a gente tem na gestão, em todos os níveis de saúde, não apenas lá. A gente tem isso na parte administrativa, a gente tem isso no judiciário, tem isso na gestão de segurança pública. Muita gente que não sabe o que está fazendo. Tem muita gente que não sabe nem que dia é hoje, ocupando cargo estratégico. Muita gente que até porta diploma. E, ultimamente, essa discussão sobre quem porta diploma e quem sabe o que está fazendo está bem alta, né? Sim. Tem muita gente que até porta diploma, mas não tem a menor noção das coisas e está gerindo um orçamento milionário. Um orçamento milionário e muito sério e não sabe o que fazer. Não sabe. Simplesmente não sabe o que fazer.
Eu não consigo... Você falou isso, eu lembrei da administração dos fundos de pensão que a gente tem municipais. Nossa, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, não, é outro assunto esse daí. Nós tivemos um breve corte devido a motivos de força maior, né? Eu e a Ives nos alteramos um pouco, batemos um monte na mesa, tanto que nem vai passar no limpa-ruído o tanto que a gente bateu na mesa. Não precisa se explicar. Então, é o seguinte, Ives, eu gostaria de te perguntar como que tá a questão das Unisquinas formando médicos de esquina. Eu vou ser até mais abrangente com você. A gente está formando médicos ruins, enfermeiros ruins, fisioterapeutas ruins, psicólogos ruins, advogados ruins. Uhum. Alguns deles, inclusive, querem ser deputados. Fica aí a dica. Tá formando um monte de gente ruim. Por quê? Descobriu-se uma mina de dinheiro, que são as aberturas de faculdades que utilizam sistemas de entrada e sistemas de financiamento. Sistemas de entrada como o ProUni, sistemas de financiamento como o FIES. E que recebem incentivos ali governamentais, né? Seja relacionados a subsídios, seja relacionados a não pagamento de impostos ali para manter. E criou-se ali uma indústria de diplomação de pessoas. Então, as pessoas, elas já vêm de uma escolaridade ruim de ensino médio, entram numa faculdade que não tem estrutura para a formação delas, e eles, mais uma vez, né, mexem com os sonhos das pessoas. Muitas pessoas sonham em ter um ensino superior, sonham em ter um diploma, sonham em se alocar melhor no mercado de trabalho, e é legítimo esse sonho. Totalmente legítimo o sonho das pessoas. Só que quando você é obrigado a entrar em uma faculdade, como é que eu vou explicar? Eu tenho que colocar isso de uma maneira que seja rápida de explicar. E aí você tem aquela oferta de faculdades para a pessoa. E a pessoa vai e entra naquela que foi mais simples dele entrar. E quando ele chega lá, ele encontra uma realidade totalmente diferente daquilo que ele esperava. Ele encontra escolas sucateadas, falta de professores especialistas, falta de fomento à pesquisa, falta de estrutura mínima para a formação. E aí a gente volta para a faculdade de medicina. Quando você está em uma faculdade que a formação final vai determinar a vida e morte de pessoas, isso é muito sério. Então, e aí você não apenas está levando profissionais mal formados do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista ético. Porque em muitas dessas faculdades, você não tem o ensino focado naquilo que realmente importa, que é o cuidado com as pessoas. Porque no final das contas, todos nós lidamos com pessoas. E na medicina e na saúde de maneira geral, a gente lida com as pessoas nos seus piores dias. E eles brincam com esse sonho. E o aluno, e é importante a gente se colocar no lugar do aluno. Depois que ele entra naquele serviço, naquela faculdade, para ele sair e começar todo o processo de novo, de vestibular, de pagar conta, de se mudar, é uma decisão difícil. Então, muitos alunos acabam engolindo e tentando superar sozinhos, sabe? Mas, infelizmente, quando a gente tem os métodos de avaliação, né, que também alguns deles são questionáveis, você vê que mais de 30% das faculdades não tem condição de formar um médico. Ives, eu vou comentar sobre essa questão da ética, tá? Eu gosto de acompanhar um canal chamado Endocrino Talks, tá? Eu não sei se ele tem uma linha política, não sei se ele tem... não sei nada, só que o que ele denuncia muito, tá? Ele fala o seguinte, ele comprou cursos que vendem para médicos ensinar a vender tratamentos, a vender cursos, a vender programas, tá? E hoje em dia, quando você chega na mesa de um médico, tá perigoso que ele tenha feito algum programa tipo coach, meio Pablo Marçal da vida, e ao invés de fazer o seu tratamento, ele tem uma meta para bater de o quanto de tratamento que ele tem que vender por dia. Então ele vai te enquadrar no tratamento, ao invés de fazer o diagnóstico correto do que você tem que fazer. Eu vou te contar uma experiência pessoal. Pode só cortar a ligação. Isso. Vou te contar uma experiência pessoal. Eu lido com obesidade há pelo menos 10 anos, né? É multifatorial. Claro que tem a ver com estilo de vida. É óbvio que uma pessoa que dá 3 a 4 plantões noturnos na semana vai ter dificuldade de se alimentar adequadamente, tem privação de sono e tudo que está acontecendo. Então, eu trato a obesidade há
10 anos. E nessas idas e vindas de procurar acompanhamento, eu não me trato sozinha, não me automedico. Eu já passei por muitos colegas de profissão. Já passei por colegas éticos e já passei por colegas extremamente antiéticos. E sim, eu denunciei no CRM. Tá? Um deles, especificamente, não foi aqui em Curitiba, eu fui lá me consultar. Ele dava plantão no mesmo serviço que eu e falou assim, passa lá no consultório. E aí eu lembro que um colega meu ainda falou assim, Ives, fulano é picareta. É picareta a palavra certa. É picareta. Eu falei assim, será? Poxa, mas ele tá fazendo uns cursos, né? Tá estudando, tem falado com alguma propriedade, vou dar um voto de confiança, vamos testar. Eu fui com esse espírito científico que me é peculiar, paguei a consulta. Na época, eu paguei R$700 pela consulta, tá? Não aceita plano de saúde, não aceita convênio. Não tem plano de saúde também, né? Não fosse fazer diferença. Fui lá para consulta e contei. Estou tratando obesidade há pelo menos 3 anos, na época, né? 3 anos. Já fiz essa dieta aqui, essa aqui, né? Quero iniciar um acompanhamento médico completo com acompanhamento multiprofissional e vou fazer atividade física. Então, vou tentar encaixar no meu dia a dia atividade física. A conversa inteira da consulta foi que eu estava inflamada. A inflamação, ela existe, tá, gente? Mas o contexto em que ele usou foi um contexto bem equivocado. Ele questionou a minha vida sexual. Ele questionou as minhas escolhas íntimas de dia a dia. Ele me vendeu um combo de tratamento. Sempre vi um combo, sabe? Um protocolo. Vou te colocar em um protocolo. Este protocolo X e Y. Disso. Eu falei, tá. E quanto custa esse protocolo? Aí ele foi passando os planos de cada protocolo, né? E aí, eu fiquei só com medo. Ele tá me tirando pra otária mesmo. Porque assim, no meio da consulta, ele já dava pra perceber que ele tava tirando pra otária. E eu, sendo médica, já em emergência. Já atuando em emergência. E aí ele passou... Era um combo de medicamentos que tinha medicamentos para hipotireoidismo, tinha hipoglicemia antioral, vitaminas de toda a natureza para aplicação intramuscular, soroterapia. A famosa soroterapia. Uma mistureba de coisas que ele não disse o que eram aceleradores do metabolismo, que eu teria que fazer uso semanal. Ele solicitou o fecho uma carrada de exames, que eram 2 páginas de exames solicitados, todos particulares, com dosagens de coisas que não tinha nenhuma evidência científica de que fossem importantes ou relevantes para o acompanhamento nutricional, endócrino ou metabólico meu, tá? E eu quis ver até onde ele ia. Saí de lá com todos os protocolozinhos, a unidade direitinho, levei pro CRM. Perfeito. Aí eu fiquei assim... Eu perdi R$700. Você ganhou ao denunciar um picareta. Exatamente. É o preço de denunciar um picareta, às vezes. Exatamente. E aí eu fico assim, cara, se eu que sou profissional de saúde, me senti impelida, eu vou confessar, me senti impelida a testar, porque você tá numa situação mais vulnerável, Sim. né? Porque você fica, poxa, já fiz isso, já fiz aquilo, não deu certo, vou tentar aqui mais uma vez, vou dar esse voto de confiança. Imagine o leigo. Exatamente. Imagine o paciente que tem... porque assim, a obesidade ela é multifatorial, gente. Ela tem fatores genéticos, tem fatores de hábito de vida, tem fatores de saúde, de ordem de saúde mental. Muita coisa leva o paciente a estar obeso. O paciente tentar emagrecer não é simplesmente estético. Não é estético. Claro que estética fica legal, mas é também de qualidade de vida, sim, porque a gente sim. Cara, a gente sabe. Dorme melhor, Exato, a gente sabe que vai melhorar a vida dele. Come menos. E aí, ele vai acreditar. Gente, ele vai acreditar e ele vai pagar. Ele vai pagar. E aquele filho da puta, que é o que mais tem, aquele filho da puta, ele tá cagando pra qualidade de vida do paciente. Ele tá cagando se o paciente vai pra fila de transplante, porque eu já recebi paciente com hepatite medicamentosa aguda fulminante. Hepatite aguda fulminante a causa medicamentosa que foi pra fila de transplante. Caramba. Por soroterapia.
Cara, isso me dá um nojo tão grande, que não tem como você tentar passar a mão ou não denunciar isso, entendeu? Aí toda vez que eu vejo um colega começar nisso, são palavras, são especialidades que não existem. Medicina integrativa. Entendeu? Uma visão mais holística. Eles vão usando especialidades que não existem, eles vão utilizando termos que não têm evidência científica. E citam sempre pesquisas que você vai atrás e você não encontra. Algumas delas, quando você encontra, tem um espaço amostral muito curto, tem métodos totalmente questionáveis, sabe? Não tem embasamento na literatura. Esse endócrino que eu comentei que ele tem no YouTube, ele abre lá e fala, olha, esse método aqui não foi bem por causa disso, disso, ou esse estudo não serviu por causa disso. E graças a Deus, a gente tem um nível hoje de acesso à informação em que nós temos profissionais da saúde já especializados nisso, já sensibilizados nisso, de levar a cultura e ciência para a população. E orientar as pessoas mesmo na internet. É um divulgador científico. Um divulgador científico. Não apenas médicos, a gente tem profissionais de toda a natureza. Tem a Mari Kruger, que é bem conhecida, que é bióloga, que também faz um trabalho muito legal. Tem ele, eu já acompanho ele, já conheço a página dele. Eu tenho colegas cardiologistas também ensinando. Gente, terapia solar não existe. Água de limão de manhã em jejum não existe. Tá. Eu conheço gente que... Eu também. Daí, eles vão vendendo, e o que eles vendem, na verdade, não é apenas a soroterapia. Eles vendem o sonho, eles brincam com a saúde da pessoa, tá? E eles estão cagando, eles têm que ser responsabilizados, sim, tem que perder o registro, sim. Até porque eles fizeram o juramento de Hipócrates, se eu não me engano. Então, a gente vai ter que encerrar por aqui hoje. Eu falo demais. Tá, porque eu estou no horário, a Ives também, né? E daqui a pouco ela vai ter trabalho, eu também. Então é isso, Ives. Muito obrigado. As redes sociais da doutora Ives estão aqui. Candidata a deputada federal, eu candidato a vice-governador do Paraná, sempre sendo educado pela nossa doutora aqui. Então, vamos fechar as unisquinas, vamos demitir e caçar o registro de todos os pseudocientistas que existem no mercado. E a gente vai fazer tudo que o Paraná puder fazer, e mais um pouquinho, pela nossa saúde. Sim. Muito obrigado, boa noite, tchau, tchau.